Olá, meu nome é Warlo Vinícius Pereira Ribeiro de Souza e vou apresentar o trabalho Análise do nível de satisfação dos clientes de uma empresa especializada em conserto de celulares em Oeiras, Piauí. Autores: Warlo Vinícius Pereira Ribeiro de Souza, Marina Bezerra da Silva e coautor Felipe Moura Oliveira. Introdução. O setor de telefonia celular conta com mais de um smartphone por habitante em 2022 no Brasil, segundo a Fundação Getúlio Vargas. Conforme o levantamento da Fundação, são 242 milhões de aparelhos celulares inteligentes. Isso tem levado a um aumento significativo da abertura de novas assistências técnicas responsáveis em conserto de aparelhos celulares. Haja visto que os mesmos são sujeitos a falhas nos sistemas operacionais e defeitos causados por mau uso. Objetivos. O objetivo geral deste trabalho é fazer uma análise acerca do nível de satisfação de clientes de uma assistência técnica especializada em manutenção de aparelhos celulares na cidade de Oeiras, Piauí. Objetivos específicos. Visa-se identificar os principais problemas e reclamações dos clientes desse modelo de serviço, compreender as boas práticas desse estabelecimento e apresentar ações estratégicas voltadas para sanar os problemas encontrados. Referencial. Escala Cervical. Para o Giacomel 2019, a escala Cervical é uma escala utilizada para analisar a aceitação de um padrão que tem a finalidade de mensurar as expectativas dos clientes em relação a determinado produto ou serviço antes de obtê-lo. Conforme para Suraman, Izeitan e Berry, 1988, a escala cervical apresenta-se em 5 dimensões distintas: a tangibilidade, diz respeito ao ambiente físico, a segurança, a capacidade técnica daquele profissional, responsabilidade, questão de entregar aquilo que foi acordado, a agilidade, a destreza em que o profissional vai realizar determinado serviço e a confiabilidade, capacidade de gerar confiança, dar garantia, entre outros itens. Metodologia. O estudo de campo é apresentado com um método qualitativo e caráter descritivo, tendo como instrumento de coleta de dados um questionário com a escala de Likert de 5 pontos e o método Cervical. Os dados da pesquisa foram primários e a data da coleta de dados aconteceu entre os dias 16 e 30 de junho de 2023. Os instrumentos o instrumento da pesquisa contou com 22 questões. O público participante da pesquisa é aquele que possui entre 18 e 65 anos. O questionário foi aplicado com clientes que realizaram serviços com no máximo 3 meses antes da aplicação do questionário e para a validação dos resultados foi utilizado o coeficiente de alfa de Cronbach. Após a verificação da confiabilidade com base em RAR 2009, as variáveis analisadas inerentes à expectativa, à percepção e também ao gap foram divididas em quatro quartis. Os softwares utilizados para análise foram o Excel e o SPSS, e os resultados foram apresentados por meio de tabela e gráficos. Análise e discussão. Gráfico 1. Caracterização dos participantes em gênero masculino e feminino. Podemos observar aí que a maioria é do público feminino, com 55,2% e 44,8% do público masculino. E de acordo com a faixa etária, a maioria, com 37,9%, o público entre 27 e 35 anos, e o menor público com 60 anos. Ficou ali 1,7%, 2 participantes correspondentes. Aí, o gráfico de caracterização dos participantes de acordo com o nível de escolaridade. Podemos observar que a maioria dos participantes tem um ensino médio e a menor parte tem algum nível de especialização, que corresponde a 6,9%, 8 participantes correspondendo. E participando de acordo com a localização. Podemos observar que a grande maioria se localiza na zona urbana, 92,2%, e apenas 7,8% na zona rural. Podemos observar aí também na caracterização dos participantes de acordo com a ocupação que a maioria são da iniciativa privada ou autônomo e a minoria aposentados. A maioria com 38,8% e a minoria com 1,7%. Tabela 1
médias das expectativas, perspectivas e os gaps. Podemos observar, ou verificar que na tabela 1, em relação à expectativa, o item que obteve maior média foi o R11, garantias e serviços prestados, com a média 4,48. Já o item com a média mais baixa foi T3, acessibilidade, pessoas idosas e portadores de deficiência, 4,11. No que diz respeito à percepção, o item que obteve a maior média foi R11, garantia dos serviços prestados, com 4,5. E o que obteve a menor média foi T3, acessibilidade para pessoas idosas e portadores de deficiência. No que concerne os gaps, observa que quase todos os gaps são positivos, ou seja, para quase todos os itens, a percepção é maior que a expectativa, indicando que o desempenho do serviço se sobressai ao esperado pelos seus usuários, o que pode refletir em uma possível alta qualidade. Tabela 2. Valores de alfa de Cronbach. A análise de alfa de Cronbach, estimados para a escala de expectativas e da percepção, considerando todos os itens que compõem estes fatores, indica uma alta confiabilidade da escala, com uma consistência interna quase perfeita, conforme RE 2009, pois os valores de alfa para a expectativa e para a percepção estão acima de 0,70. Já na tabela 3, alfa de Cronbach das dimensões. A análise de alfa de Cronbach de cada dimensão, componente, expectativas e da expectativa de percepção também indicou uma alta confiabilidade da escala utilizada. Todas as dimensões da expectativa apresentaram estimativa do parâmetro alfa superior a 0,70, com uma consistência interna quase perfeita, próxima a 1. Conclusão. Após a análise da pesquisa, que teve como base o método ServiQual para a obtenção dos resultados, foi possível identificar que os itens que apresentam uma insatisfação por parte dos clientes foram a acessibilidade, ao qual faz parte a dimensão tangibilidade e a realização dos serviços em menor tempo possível, o que de certa forma pode causar um recuo dos clientes que precisam de acessibilidade naquele ambiente, bem como um ambiente limpo e organizado para que o cliente possa ficar à vontade. E, além disso, o proprietário deve rever investimentos nas máquinas e acessórios que auxiliam a execução dos trabalhos, que apesar das expectativas terem sido superadas nos itens T1 e T2, as mesmas ficaram com a menor média entre todas as dimensões analisadas. Por fim, obrigado pela atenção.